Galera, é o seguinte, Skyrim no PS3 é um desastre. Eu ouvi muito essa frase na época de lançamento do jogo, mas pra ser muito honesto com vocês, eu nunca entendi o real motivo das pessoas ficarem recitando essa frase com tanta frequência e até tanta incisividade assim. A gente tava no ano de 2011, os consoles da 7ª geração, seja o PlayStation 3 ou o Xbox 360, estavam entregando gráficos incríveis pra gente. Era fácil ficar boquiaberto com o que os jogos estavam conseguindo apresentar. Mas também, pra ser bem honesto, naquele período eu só tinha acesso ao Xbox 360, então se eu quisesse jogar qualquer jogo multiplataforma, a única versão que eu tinha acesso era a versão de Xbox 360. E aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. O Xbox 360, quando o assunto são os jogos multiplataforma, de fato conseguia entregar versões mais bem otimizadas desses jogos quando a gente compara com o que o PlayStation 3 estava entregando. Só que se você não tivesse as duas plataformas em casa, essas comparações só podiam ser feitas através de vídeos na internet. E em 2011, os vídeos na internet não tinham tanta resolução como o que a gente vê hoje em dia. Então encontrar essas diferenças era um pouco mais difícil se essas diferenças não fossem tão substanciais, principalmente quando o assunto são os detalhes gráficos dos jogos. E esse era, pelo menos pra mim, o real problema com Skyrim, que me dificultava encontrar qual era a superioridade de uma versão e a inferioridade de outra, porque como os vídeos eram a única forma que eu tinha de fazer esses comparativos e a resolução desses vídeos muitas das vezes não era boa, eu não conseguia detectar todos os detalhes que uma versão perdia e todos os detalhes que a outra versão possuía. E olha, o interessante do assunto que a gente está prestes a ter é que o resultado final dessa conversa é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver quando a gente compara a versão de um jogo entre o Xbox 360 e o PlayStation 3. Skyrim de fato tem problemas no PlayStation 3, mas identificar por que é uma versão problemática não é tão simples quanto encontrar qual tem a maior ou a menor resolução dentre as duas versões. Skyrim é um jogo diferente nesse sentido, mas sim, a versão de PlayStation 3 não é uma boa versão. Quando esse jogo saiu, de fato eu não joguei por muito tempo, mas o pouco que eu joguei foi o suficiente para entender porque que dentro daquele escopo geracional que a gente estava vivendo, ele foi impressionante. Foi tão impressionante que ele recebeu novas versões até hoje para Xbox Series X e PlayStation 5. A pergunta é, por que eu tô jogando a versão de PlayStation 3 e Xbox 360 se o jogo tem versões até mesmo para PlayStation 5 e Xbox Series X hoje em dia? E acho que a resposta para isso pode nos ajudar a entender um pouquinho do porquê que esse jogo no PlayStation 3 foi um jogo problemático. Seguinte, quando a gente fala de jogos que são reciclados, ou seja, jogos que são remasterizados, existem dois jogos que vêm na nossa cabeça. O primeiro é o Resident Evil 4 e o segundo é o que a gente vai falar hoje, o Skyrim. Depois de ter sido lançado originalmente para essas plataformas que a gente está mencionando e também para o PC, Skyrim, através de remasterizações, conseguiu cruzar todas as gerações que a gente tem até o dia de hoje, chegando assim no PlayStation 5 e no Xbox Series X. A parte curiosa dessa conversa é que foi apenas no PlayStation 5 e no Xbox Series que a gente conseguiu encontrar finalmente uma remasterização que desse conta de 60 quadros por segundo em um jogo da 7ª geração. Então sim, nós temos um jogo que é verdadeiramente pesado por aqui. Eu faço questão de mostrar a linha técnica cronológica dele para vocês entenderem o que ele foi fazendo ao longo dessas remasterizações para a gente poder chegar até a versão de PlayStation 3. No PS4 ele foi relançado como uma remasterização e rodava em 1080p a 30 quadros por segundo. Só que qual era a grande sacada da versão do PlayStation 4? A versão de PlayStation 4 tinha alguns efeitos adicionais que estavam se popularizando na 8ª geração, e esses efeitos eram principalmente os efeitos volumétricos. Por isso aquela versão tem um efeito de névoa e também um efeito de iluminação mais bonito, porque são efeitos que foram trazidos através de recursos volumétricos, o que deixava as coisas não apenas mais bonitas, mas também mais realistas também. Só que não só isso, porque existia mais um fator que fazia com que a versão de PlayStation 4 fosse uma versão superior ao que a gente encontrava nas versões de PlayStation 3 e Xbox 360, e esse fator era basicamente a proximidade com o PC. A versão de PlayStation 4 buscava trazer não apenas o nível de distanciamento que as coisas eram carregadas, mas também o nível de detalhamento que a gente conseguia ver a partir de uma distância e também a qualidade da geometria de uma forma geral. A versão de PlayStation 4 trazia tudo do PC nesse sentido pro máximo, e isso fazia com que a gente jogasse a versão de PC dentro de um console com recursos adicionais, porque os efeitos volumétricos
volumétricos não apareciam na versão original que foi lançada para PC. E é a partir disso que a gente vai para o PS4 Pro. No PS4 Pro ele consegue trazer um 4K, e dentro desse 4K eu diria que existe até um certo mérito, porque Skyrim foi um dos primeiros jogos a usar de fato que o PS4 Pro estava se apropriando naquele período, que é o 4K dos televisores da época. Como a proposta do console era trazer jogos em 4K de resolução, ele se apropriou disso para poder fazer com que o console demonstrasse o poder dele. A diferença com os outros jogos, e que dá até um certo mérito para Skyrim, é que o PS4 Pro aqui renderiza 4K nativo nesse jogo. Em outros jogos a gente encontra 4K através de uma técnica de reconstrução, então Skyrim consegue se diferenciar. Mas quando a gente compara o que o PS4 base fez e o que o PS4 Pro fez, não existe muita coisa de diferente quando o assunto são os efeitos, a qualidade da geometria e coisas assim. Basicamente, a versão remasterizada do PS4 base serviu de base de fato para o jogo ser remasterizado para outras plataformas. Basicamente é o mesmo jogo, só que com um acréscimo na resolução em si. E é assim que a gente chega, por exemplo, até a versão de PlayStation 5, que também consegue trazer um 4K de resolução, com a diferença de que agora finalmente a gente tem 60 quadros por segundo. E o que me chamou a atenção, principalmente nessas últimas remasterizações do jogo, foi justamente essa preocupação deles de manterem o que foi estipulado pelo PS4 como base, que era trazer os recursos do PC ao máximo com a adição dos recursos volumétricos para poder preservar a arte original do jogo. Então eu pensei, ou essa remasterização não é muito boa, ou a versão original é de fato uma versão tão boa que justifica o jogo no PlayStation 3 ser um jogo pesado. Então eu decidi descobrir por que a versão do PlayStation 3 é pesada e onde ela se difere do Xbox 360 nesse sentido, para poder justificar tanta instabilidade em diversos sentidos. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse sentido é que o conceito do jogo está todo no PlayStation 3, então apesar de todos os problemas, o conceito do jogo continua impressionante por rodar em um PlayStation 3, e é um conceito de mundo que a gente vai falar mais pra frente depois da gente entender todos os problemas dele. Porque o problema, na verdade, a real problemática de Skyrim não está no mundo ou no que o mundo apresenta, mas sim como esse mundo se apresenta. Então eu não quero assustar vocês, mas existe uma lista de fatores aqui que justificam a versão de PlayStation 3 ser uma versão mais problemática. Por exemplo, o fato do jogo ser mais embaçado. Quando a gente compara a versão de PlayStation 3 com a versão de Xbox 360, a gente vai ver que essa é uma versão de fato mais embaçada. Só que geralmente isso acontece por conta da resolução. Quando a gente encontra um jogo mais embaçado numa versão do que em outra, isso geralmente significa que naquela plataforma em específico o jogo está rodando com uma resolução inferior. Só que isso não acontece com Skyrim. E esse eu acho que é o fator principal para a gente tornar essa uma versão tão interessante de ser estudada. A versão de Skyrim, tanto no Xbox 360 como também no PlayStation 3, roda em 720p de resolução, o que é um feito e tanto para aquele período. Nem todos os jogos conseguiam entregar esse pico de resolução nessas plataformas, mas tanto no PlayStation 3 como no Xbox 360 Skyrim entrega. Só que mesmo com essa contagem de pixels, a gente ainda tem um jogo embaçado no lado do PlayStation 3. E existe dois pontos principais para isso. O primeiro ponto foi o tipo de anti-serrilhamento que foi utilizado no jogo em cada uma dessas versões. Em vez de usarem o mesmo tipo de anti-serrilhamento tanto para o Xbox 360 como também para o PlayStation 3, colocaram um mais competente no lado da Microsoft e um menos competente no lado do PlayStation 3, o que é um fato interessante. Vale constar que esse daqui é um jogo que roda com uma resolução que para a época era relativamente alta, e mesmo assim decidiram, num jogo com um mundo aberto, aplicar um anti-serrilhamento, o que deveria ser algo muito positivo, porque suavizaria todas as bordas. Mas aqui, muito mais do que suavizar, isso atrapalhou no PlayStation 3, porque a técnica que foi utilizada aqui para poder suavizar todas as bordas no PlayStation 3, ela faz com que a imagem fique mais embaçada. O que diminui os serrilhados é justamente esse desfoque nessa técnica que eles utilizaram na versão do PlayStation 3, diferentemente do que o que a gente encontra no Xbox 360, que é um anti-serrilhamento de maior qualidade. Já um outro ponto que faz com que essa versão seja uma versão mais embaçada está associado às texturas em si. E eu diria que o problema é mais de um. O problema dessas texturas aqui, diria que está associado diretamente com o nível de detalhes delas. Para começar, existe uma simplicidade muito grande quando a gente olha para as texturas da versão de PlayStation 3 e compara com o que o Xbox 360 estava entregando. Existe uma simplicidade que faz com que toda a geometria do local fique menos complexa e, por conta disso, essa mesma geometria acabe parecendo mais apagada do que o Xbox 360 estava entregando em número de
detalhes. Só que se esse fosse o único problema, a gente poderia resolver apenas não comparando as duas versões. A gente não fica jogando as duas versões a todo momento para poder ficar comparando qual que tá mais bonito e qual que tá mais feio. Só que o problema não para por aí, porque para além disso, muitas texturas também aparecem em baixa definição, literalmente com uma definição menor do que o Xbox 360 estava entregando. Aqui o que acontece é que ambas as versões rodam em 720p, e o 720p naquela época oferecia um pico altíssimo de nitidez, um pico alto de nitidez cujo objetivo era trazer para evidência todos os detalhes que um jogo pudesse ter. Como a versão de Xbox 360 tinha muitos detalhes, era isso que era favorecido naquele jogo, e como a versão de PlayStation 3 rodava nessa mesma resolução que tinha a capacidade de evidenciar tudo que um jogo tem para poder oferecer, pelo menos dentro daquele período, era isso que ia acontecer com a versão de PlayStation 3 também. Só que como ela tinha mais problemas do que a versão de Xbox 360, esses problemas acabariam entrando em evidência. Então esse visual chapado da versão de PlayStation 3 acabava sendo evidenciado também por conta da alta resolução do jogo, o que é um tanto contraditório. Mas indo para um pouco mais além disso, também vale dizer que o número de detalhes à distância é inferior na versão de PlayStation 3, assim como também o nível de carregamento a essa distância, ou seja, o quão próximo você precisa estar de uma superfície para essa superfície ser carregada, ter todos os detalhes carregados, também é menor aqui no PlayStation 3. E como a resolução é 720p tanto quanto é no Xbox 360, isso fazia com que esse visual chapado a uma maior distância também entrasse em evidência tanto quanto os problemas que estavam perto da gente. E aí de novo a gente precisa bater naquela tecla, Skyrim tem um mundo vivo, cheio de elementos e que volta e meia tá sempre acontecendo alguma coisa. Então se você não tiver uma comparativa para poder fazer, nem todos os detalhes que eu tô mencionando aqui, detalhes que desfavorecem a versão de PlayStation 3, podem ser percebidos com facilidade. Mas quando você ainda assim coloca a versão de Xbox 360 depois de sair da versão do PlayStation 3, não necessariamente numa comparativa, mas acabei de jogar uma versão e fui jogar outra versão, você identifica uma diferença, pelo menos num primeiro momento, na paleta de cores do jogo, mas não é necessariamente na paleta de cores. Eu vou explicar o que acontece. Num primeiro momento eu pensei que fossem as configurações de brilho da minha TV, mas depois eu comecei a perceber que a versão de PlayStation 3 ela tem um mundo mais pálido, e o que acontece para esse mundo ser mais pálido de uma forma geral é que o jogo tem uma qualidade inferior na iluminação. Aqui a gente tem uma iluminação ausente ou de menor qualidade em diversas superfícies. Existem diversas partes que eu fui parar para poder observar e não são sombreadas corretamente através da iluminação indireta, o que tá tudo bem para aquele período porque isso não era um alvo dos desenvolvedores, principalmente num jogo de mundo aberto. O ponto é que o Xbox 360 conseguia se destacar nesse sentido, e quando a gente compara as duas versões, a gente vê que a ausência de iluminação ajuda o jogo a ficar com esse aspecto mais pálido. Só que não apenas isso, também vale mencionar que essa versão de PlayStation 3 traz uma densidade menor em elementos que estão no mundo, como por exemplo a vegetação. A geometria da vegetação é de menor qualidade, assim como a quantidade de elementos que fazem a composição desse mundo é menor. Então, no saldo geral, quando a gente observa por que o mundo está mais pálido na versão de PlayStation 3, isso acontece porque a iluminação é de menor qualidade, então as áreas não acabam sendo sombreadas corretamente, fazendo com que o cenário fique num tom só em diversas partes, e também porque muitas partes têm poucos elementos quando a gente compara com o que o Xbox 360 consegue trazer. Só que eu não falei que tudo isso podia ficar pior na versão de PlayStation 3 à toa. Não era exagero, porque basicamente o PlayStation 3 precisa apenas de uma desculpa para fazer com que a taxa de quadros por segundo fique abaixo dos 30 quadros por segundo. Não importa o que você esteja fazendo, não importa se você esteja lidando com uma das maiores dificuldades do PlayStation 3, que são as texturas alfa, as texturas que dão vida à vegetação, por exemplo. Não importa se você está lidando com muitos NPCs em tela, não importa se você está numa batalha que está demandando muitos efeitos visuais, tudo isso vai fazer com que o jogo se mantenha abaixo dos 30 quadros por segundo. Então não tem um momento em específico em que eu consigo falar para vocês que eu encontrei estabilidade nesse jogo. O jogo está sempre rodando abaixo dos 30 quadros por segundo com muito mais frequência do que o Xbox 360, que consegue se manter naquela margem melhor. A minha pergunta agora é como é que eu explico para vocês que ainda assim
é um jogo incrível no PlayStation 3? Essa é a minha maior pergunta e diria que é até a minha maior dificuldade. O que eu quero que vocês entendam aqui é que apesar de toda essa problemática, o mundo de Skyrim ainda é um mundo incrível. Você vai entrar em diversos cenários internos e esses cenários internos vão ser ricos em tudo que você tem para poder fazer neles, as físicas aplicadas ali a diversos objetos, como você consegue interagir com as superfícies, os inimigos que estão presentes nesses cenários internos, os NPCs do mundo externo, o comportamento, o padrão de comportamento desses NPCs, é tudo muito incrível e diria que até inovador para um jogo de mundo aberto, considerando que a gente está falando de um jogo de mundo aberto feito pro Xbox 360 e pro PlayStation 3. Então, mesmo com todos esses problemas, a gente vai ter um mundo rico, ainda que a gente considere a versão de PlayStation 3, mesmo que essa não seja a melhor versão, é uma versão que consegue trazer pra gente diversos biomas pra gente poder explorar, alternância entre dia e noite, variação climática, tudo isso muito bem feito e muito bem detalhado dentro de um mundo extenso e amplo. O mundo desse jogo é muito grande e eu quero que vocês considerem esse como um mundo grande não apenas pela superfície dele em si, mas também pelos interiores, pelo que você consegue fazer na parte intrínseca desse mundo. Os templos são incríveis, tem muita coisa para você fazer, para você explorar, tem muita side quest que envolve isso. Esse jogo não é um marco à toa, tem muita coisa bacana nele, só que infelizmente dentro de todo esse cenário incrível, a versão de PlayStation 3 é a versão menos incrível, mas ainda assim é um tipo de jogo que você consegue se divertir independentemente da plataforma que você esteja jogando, porque o core dele é um core muito bem feito, é um mundo realmente ambicioso, principalmente quando a gente considera que a gente está falando de um jogo da 7ª geração de consoles. Mas é isso, eu acho que ficou claro porque que a versão de PlayStation 3 é uma versão tão problemática e também acho que ficou claro porque que apesar de ser tão problemática, ainda assim é um jogo incrível mesmo que você rode esse jogo no PlayStation 3. Mas deixa aí no campo dos comentários se tem algum outro jogo que você acha que seja interessante da gente estudar aqui no PlayStation 3 pra gente poder trazer aqui, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Beleza? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.